Então o ETF de Bitcoin finalmente foi aprovado. Eu estou trazendo essa notícia aqui do Infomoney, que está sendo circulada hoje. Nós tivemos a aprovação dos ETFs ontem no finalzinho da tarde. Eu estou trazendo essa notícia aqui para a gente fazer uma reflexão. A pergunta que é feita aqui é: vale a pena investir no ETF de Bitcoin? Aí vamos descendo aqui, ó. Depois de dias dramáticos marcados por invasões virtuais, antes de ontem, no finalzinho da tarde, circulou na internet a notícia de que os ETFs teriam sido aprovados. Essa notícia veio do próprio Twitter da SEC. E o curioso é que pouquinho depois da divulgação dessa notícia, a própria SEC veio a público dizer que a conta deles tinha sido hackeada e que aquilo era uma notícia falsa. 24 horas depois, acontece uma nova postagem, agora reconhecida pela SEC, dizendo que, de fato, os ETFs foram aprovados. Por isso que está dizendo aqui, né? Dias dramáticos marcados por invasões virtuais. Essas invasões, inclusive, estão sob suspeita aí. Anúncio falso e crítica de membro do governo. O aguardado ETF, fundo de índice à vista de Bitcoin, foi enfim aprovado nos Estados Unidos na quarta-feira, dia 10. A Comissão de Valores Mobiliários, SEC na sigla em inglês, deu sinal verde para um lote de produtos, assim como era esperado por boa parte dos analistas. A expectativa é que os ETFs ajudem a popularizar ainda mais o Bitcoin e as demais criptomoedas, que até pouco tempo eram associadas a crimes financeiros e quase não tinham espaço no noticiário econômico. Isso é uma verdade que está sendo dita aqui, né? Até pouquíssimo tempo atrás, grandes bancos, personalidades do governo associavam então criptomoedas a questão de criminalidade, porque era usado para lavar dinheiro, pagamento de coisas ilícitas, né? Mas o que acontece é que com o passar do tempo, especialmente levando em consideração Bitcoin e Ethereum, que são as duas maiores moedas, né? O pessoal viu que de fato existe um potencial ali, e aí muitos dos que criticavam essas criptomoedas passaram a apoiar, inclusive querendo trazer para dentro dos seus estabelecimentos essas criptomoedas. Haja vista que hoje em dia vários bancos, né, que até pouco tempo atrás aqui no Brasil mesmo falava mal das criptomoedas, hoje estão vendendo criptomoedas dentro dos seus aplicativos. Aí um pouquinho mais abaixo aqui, né, ele vai tentar explicar um pouquinho o que é um ETF à vista de Bitcoin, né? O ETF à vista de Bitcoin, também chamado de Spot, é um instrumento que permite aos investidores exposições aos movimentos de preço do ativo, sem precisar negociá-lo direto em um exchange de criptomoedas. Até então, os Estados Unidos só tinham ETFs ligados aos contratos futuros da moeda digital. Então, para ficar mais fácil a gente entender aqui, se você quer ter Bitcoins, você teria que abrir uma conta numa exchange, que é uma corretora que trabalha com compra e venda de criptomoedas, e lá dentro dessa corretora você teria que fazer a negociação do Bitcoin. Com os ETFs, você vai poder negociar esses Bitcoins de maneira indireta. Então o ETF, na verdade, é um fundo que contém Bitcoins e você compra uma cota daquele fundo. Então você faz uma exposição indireta, né? Você não tem mais que abrir a conta na exchange, você não tem mais que comprar a moeda propriamente dito, quando você, na própria bolsa de valores, vai lá e compra uma cota desse ETF. Aí você fica exposto à valorização, desvalorização desse ativo, mas de fato você não tem a moeda, que é o que você faz quando você compra dentro da exchange. E aí a pergunta: por que o ETF de Bitcoin é importante? Muitos investidores institucionais não alocavam recursos em Bitcoin por medo da volatilidade da moeda e da falta de regulação do setor. O ETF de Bitcoin, por ser um produto regulado, abre porta para esse público. Em Wall Street, assessores de investimento já se preparam para recomendar o produto para os clientes. Então, a partir do momento que há uma regulação, torna-se mais seguro fazer investimento nessa moeda. E aí o que se diz aqui é que fundos que não se expunham a essa moeda, agora com o ETF fica mais fácil fazer essa exposição. Não só para os fundos, mas também para os investidores pessoa física, já que eu falei para vocês que você agora não precisa mais de ter uma conta numa exchange. Você vai ter uma equipe que vai cuidar do gerenciamento, né, desse ETF, que é um fundo com exposição no Bitcoin. Então você não precisa ficar preocupado em fazer essa gestão. E aí você faz a compra da cota desse fundo, obviamente, tem uma taxa, né, de administração, mas de todavia é um caminho mais fácil para aquelas pessoas que pretendem se expor, mas não querem fazer isso diretamente. Quais são os efeitos esperados?
O aval regulatório é visto como um selo de maioridade para o Bitcoin que pode ganhar confiança entre os investidores institucionais, deixando para trás a pecha de ativo que não se deve ser levada a sério. Com as maiores gestoras do mundo, como a BlackRock e a Fidelity, com trilhões de dólares e com o selo da SEC, é um discurso que combina mais com 2015, disse Bruno Souza, que comanda as operações da gestora Hashdex nos Estados Unidos. Fábio Plain, diretor regional da Coinbase para as Américas, falou que a aprovação do produto sinaliza um marco crucial na transição global dos criptoativos. Com os principais gestores de ativo levando o mundo dos ativos digitais a milhões de pessoas por meio de um produto agora regulado, esses ETFs deverão catalisar o crescimento da indústria e aumentar significativamente a demanda por Bitcoin. Com a chegada dos novos veículos de investimento na carteira dos investidores institucionais, o Standard Chartered Bank estima que os fundos de índice geram influxos, compras vultosas de 50 a 100 bilhões de dólares apenas em 2024. Isso aqui é uma questão importante que a gente que acredita no Bitcoin deve ficar atento. Nós temos aqui essa sentença que aumentar significativamente a demanda por Bitcoin e também geração de influxos de compras de 50 a 100 bilhões. É aquilo que eu vinha falando nos outros vídeos, né? A entrada desses ETFs significa que as empresas que vão ter esses fundos vão ter que comprar bitcoins. Se você compra bitcoins, quer dizer que você está tirando bitcoins do mercado. Lembrando que bitcoins tem uma quantidade definida. São 21 milhões de bitcoins que serão produzidos, nada mais, nada menos. Então, se você tira esse ativo de circulação, você está tornando o produto mais escasso. Quando o produto se torna mais escasso, o valor aumenta. Aí aqui embaixo a pergunta, né? O brasileiro pode investir no ETF de Bitcoin? Sim, pode. Para isso é preciso ter uma conta internacional em alguma corretora que liste os ETFs disponíveis nos Estados Unidos. Depois de abrir a conta, basta transferir os reais, fazer o câmbio, a troca, né, para o dólar e adquirir o produto financeiro. Alguns exemplos de corretoras são a Nomad, a Avenue, o Banco Inter Global, né? A tributação é de 15% em cima da valorização das cotas após o resgate. Não existe isenção de imposto para negociações até 35 mil, como ocorre com ganhos de capital em corretoras no Brasil. Então, essa isenção que existe aqui no Brasil, se você investe lá fora, isso não existe. Vale a pena, no caso para um brasileiro, investir em bitcoins lá fora, já que existe ETFs de bitcoins no Brasil? É provável que os ETFs dos Estados Unidos sejam mais caros para os brasileiros do que os disponíveis no Brasil. Isso porque eles são negociados em dólar e na hora de converter reais para moeda norte-americana em corretoras internacionais, existe um imposto como o IOF. Além disso, as corretoras têm taxa de serviço que variam entre 0,5% e 2%. Para completar, os ETFs têm as suas próprias tarifas. Então aqui está a listagem dos ETFs que foram aprovados, né? O ticker dele, né, o código deles na bolsa e o FII, né, a tarifa. Algumas corretoras estão oferecendo um período sem cobrança de taxa de administração, mas depois vão cobrar aqui 0,20, 0,21, 0,25, 0,30, 0,39 e tem algumas corretoras que já estão aqui dizendo que vão cobrar 0,25, 0,29, 0,90, isso aqui é bem caro, né? 1,5, né? Sem esse período que eles chamam de waiver, que é um período sem cobrança. Mais embaixo, o Brasil tem fundos de índice à vista de Bitcoin desde 2021, como, por exemplo, o BITH11, da gestora Hashdex, e o QBTC11, da gestora QR Asset. Inclusive, esse ETF aqui a gente investe nele, né? Para a Souza, da Hashdex, não faz sentido um brasileiro adquirir cota de ETF de Bitcoin lá fora, quando se tem opções locais com regime tributário mais favorável e negociações em reais. Então, para a gente que tem os ETFs aqui listados, inclusive, há mais tempo e com uma vantagem na questão dos impostos, não faz sentido fazer essa exposição lá fora, a não ser que você queira tirar o dinheiro do Brasil, né? Além disso, há mais opções. São 13 ETFs de criptoativos disponíveis na B3 com exposição a Bitcoin e outros ativos digitais. Em quais bolsas o ETF de Bitcoin dos Estados Unidos foi listado, né? Os veículos de investimento estão listados na Nasdaq, na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Chicago. As negociações estão previstas para serem iniciadas nesta quinta-feira, que é hoje, no dia da gravação desse vídeo. Além do Bitcoin, o ETF irá replicar outras criptomoedas. Então, no momento, a SEC, né, a CVM de lá, aprovou apenas ETFs com exposição direta ao Bitcoin. No entanto,
No final do ano passado, gestoras como a BlackRock e a ARK Invest já enviaram para a SEC, né? Eles estão chamando aqui de xerife do mercado de capitais norte-americano, pedidos para a criação de fundos de índice à vista de Ethereum, a segunda criptomoeda. Então, além do Bitcoin, certamente em breve a gente vai ter ETFs de Ethereum também. E aí aqui, né, o preço do Bitcoin vai subir? Projeções de curto prazo passaram a ficar mais negativas após a falta de reação do Bitcoin na quarta-feira, acompanhado de alta de criptomoedas menores. Se antes havia certa expectativa que o patamar de 50 mil fosse alcançado, agora as chances maiores seriam de realização de lucros. No entanto, as expectativas mudam no longo prazo. Até o final do ano, o consenso dos analistas técnicos e fundamentalistas é de que a moeda digital tem a força para ultrapassar sua máxima histórica de 69 mil dólares. Para o Standard Chartered, o alvo para o final do ano é no patamar de 100 mil dólares, o que significa um salto de mais de 100% ante ao preço atual. Em 2023, o Bitcoin valorizou 150% e termina. Mas a questão aqui é a seguinte, pessoal, a reflexão que eu queria trazer. Eu estava acompanhando antes de ontem a movimentação em torno da expectativa da aprovação desses ETFs, inclusive no finalzinho da tarde, na terça-feira, no finalzinho da tarde, quando foi veiculada aquela notícia falsa, eu acompanhei aqui no YouTube uma live que estava dizendo que o ETF foi criado e uma outra live no mesmo instante dizendo que não foi criado. E acompanhando as cotações, eu estava vendo, né, aquela explosão. Então, pessoal, o pessoal fica muito, primeiro, né, quem quer divulgar isso, fica muito na hype para ser o primeiro a divulgar o ETF do Bitcoin e tal. Eu entendo a importância disso, né, mas eu fico assim pensando, né, como que as características desse momento que a gente está vivendo, né, do imediatismo, afeta até nisso, né? Todo mundo quer ser o primeiro, né? E uma outra coisa que me faz pensar é o seguinte: tem gente que vai comprar Bitcoin por causa disso. E cara, quem fez isso não entendeu absolutamente nada. Eu venho batendo nessa tecla, né? Para você fazer um investimento em qualquer coisa, a primeira coisa você precisa de entender, conhecer e entender qual que é a proposta daquilo que você está investindo. Para mim, que sou um holder, né, aquela pessoa que compra pensando no longo prazo, eu estou mirando no Bitcoin daqui a 5, 10 anos. Eu não estou mirando nessas subidas movidas pela paixão que estão acontecendo agora. Eu acho que o Bitcoin é uma proposta bastante interessante, que vai dar um bom retorno sim, mas no longo prazo. Nesse momento parei de comprar, obviamente, subiu muito o preço, vou aguardar para ver o que vai acontecer, inclusive porque aqui fala nessa questão da realização dos lucros, é provável que as pessoas que ganharam bastante, né, como diz aqui, no ano passado houve uma valorização de 150%, né, e mais alguma valorização que já aconteceu nesse ano. O que vai acontecer de fato? Quem ganhou dinheiro com isso daí, que são os traders, né, aquelas pessoas que compram para revender, provavelmente daqui a algum período de tempo curto deve estar realizando seus lucros, ou seja, vendendo para captar reais, captar dólar, né, a moeda fiduciária que ele usou para comprar os bitcoins. Quando isso acontecer, o valor do Bitcoin vai cair, porque você vai ter mais moeda em circulação, significa que vai ter menos escassez. Quando tem menos escassez, o preço cai. Nesse momento, né, caso tudo isso que eu estou falando se concretize, eu vou aproveitar e vou comprar mais. Então a lição que eu quero trazer aqui hoje é: não compre Bitcoin por causa do hype do momento. Estude, conheça a proposta, vê se você aceita a volatilidade e acredita na tese que esse ativo propõe. Se sim, invista, mas invista para o longo prazo. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo trouxe alguma coisa bacana para você, deixa o seu joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e depois de se inscrever, ative o sininho de notificação para você ser avisado quando a gente coloca um conteúdo novo aqui. Grande abraço a todos, grande abraço a todas, juízo e até o próximo vídeo.